Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. Sempre com novos temas propostos na busca do eu. E é preciso coragem para se fazer isso, né? Então, aqui, o tema de hoje se chama retirada e conformidade, através de um movimento interrompido. E a pergunta seria: qual a minha postura pessoal para procriar uma realidade de leveza e felicidade? Como eu devo ser todos os dias, né, para co-criar uma realidade de leveza e facilidade. À noite, no Instagram, que eu vou deixar a descrição abaixo do vídeo aqui, eu às 8 horas irei fazer uma live falando sobre o tema quando a gente se retira da vida e entra numa conformidade através de um trauma, um movimento interrompido, ok? Então eu vou falar isso à noite, não agora, né? Porque no YouTube aqui os vídeos têm que ser mais rápidos e daí então precisamos movimentá-los, né? E trago uma mensagem bem pequenininha de Léo Buscaglia, que eu gosto e adoro muito, que fala, fomentando, aqui trago uma mensagem que fala sobre Léo Buscaglia, Nascidos para Amar. Então essa mensagem fala assim: em todo mundo não há uma pessoa que seja exatamente igual a outra. Tudo que produzimos é automaticamente nosso. Sempre haverá coisas que não entendemos sobre nós mesmos, assim como há outras de que não gostamos. Apesar disso, não há um bom motivo para que não amemos a nós mesmos. Há uma dignidade definida em nossa singularidade. Nossas fantasias, nossos sonhos e esperanças, medos, atitudes e habilidades, todos nos pertencem. São eles que nos fazem ser o que somos e abrem as portas para que podemos vir a ser. É verdade que em nossa vida nunca podemos alcançar o pleno autoconhecimento, mas é nossa dádiva a Deus nunca deixar de tentar, porque nesta busca pelo amor só pode ser fomentada por meio da satisfação de nós mesmos. Para fazermos bem ao mundo, devemos primeiro conhecer a nós mesmos e é o que dá significa para a nossa vida. Paula dá o nome aqui da frase final, né? Da Paula Burger, né? Então aqui nós temos 3 posições na mesa, 3 posições de cartas propostas para vocês, correspondente ao tema retirada da vida em estado de conformidade através de um movimento interrompido. Qual é a minha postura pessoal para procriar uma realidade de leveza e facilidade? Como devo ser todos os dias, tá? Então aqui, né, nós temos
3 posições significativas na mesa. Nós temos a posição 1, que é da cartela violeta com a pedra azul. Nós temos a posição 2, que é a cartela prateada com a pedra violeta, não é violeta, é bege, né, com essa manchinha branca. E temos a posição 3 da cartela vermelha com essa pedra rosa. Nós temos 3 posições, 3 chaves correspondentes, né, do caminho do autoconhecimento. Então, gente, aqui o meu nome é Magnólia, esqueci de me apresentar. Sejam bem-vindos, cravos e rosas, e vamos agora para as questões específicas. De dentro, peço a vocês que dêem um tempo aqui, para que através de suas intuições, vocês possam escolher a posição 1, posição 2 ou posição 3, a que mais, né, vocês intuírem no processo, tá, da sua meditação. A posição 1, nós temos Lerra-Ia, o anjo respectivo, Lerra-Ia, que é o anjo 34. Nós temos a Sefirot, aqui tem uma correspondência intermediária entre o caminho, né? É bem característico entre o caminho que se encontra de Gevura a Resed, né? É um caminho, é como se fosse uma passagem, é como você tivesse que fazer uma passagem, e existe assim uma muralha, né? Uma barreira aqui nessa Sefirot para ir para Da'at, que é essa Sefirot que se apresenta prateada, que é muito interessante que a segunda posição está em Da'at, já está em Da'at, né? Aqui não, aqui ela está antes, ela está no processo anterior à primeira posição. Vamos deixar aqui para cima, né? E vamos ver a primeira posição. Ela está numa posição anterior, aonde ela encontra-se ainda, né, confusa, aonde não há muita definição correspondente de um processo inicial de movimento para se lançar ao novo, né? Então, eu tô na primeira posição, mas a segunda posição é um grau a mais, tá entendendo? E a terceira posição já é a manifestação no plano físico. Ele já fez esse processo, está descendo para a manifestação, ou precisa, né, tomar atitude, né? Peixate, nível físico da árvore, fazer acontecer. Então, aqui a terceira posição, há uma proscrutinização, né? Como aqui também há uma proscrutinização, né? Aliás, todos os 3 posições há uma certa proscrutinização e níveis diferenciados da árvore por, né, um recuo ou condicionado trauma, né, e medo que se fundamenta aqui, né? Isso resta a pergunta a vocês. E aqui então, né, se encontra na árvore correspondente ao corpo humano, é a melhor explicação, porque a árvore é muito subjetiva, é muito difícil de entender. Tem pessoas que dizem assim: ah, faz a cabala para mim, já estou fazendo, né? Porque a cabala, ela é vivência. Não adianta você teorizar, né? Ou você saber coisas sobre você, como aqui o caminho do autoconhecimento, há necessidade de uma pequena explanação anterior para que de forma indireta vocês possam olhar para o campo de dor. Mas no YouTube fica difícil isso acontecer. Isso demanda mais tempo. Então, aqueles que querem saber mais profundo sobre essa questão,
eu irei botar no Instagram 3 posições, e essas 3 posições do Instagram serão 6 posições, 6, né? 6 posições, com 6 temas, subtemas em questão pessoal, tá? Então, nesta primeira posição, é a pessoa que ela fica indignada por não conquistar as coisas que almeja, que deseja, que planeja, né? E automaticamente ela busca referência externa correspondente a outras pessoas fora, havendo uma comparação a essas pessoas. E isso, ela perde a força dela, entregando essa força, o poder, o empoderamento, a capacidade de conquista e realização, quando ela, né, se ela começa a criar uma estrutura de pensamento autodepreciativa, em grande exigência própria, né? Mesmo bem como uma vivência crítica externa demasiada do outro, né? Em correspondência a comparações pessoais. Como que eu, né, nessa situação, que sou tão bom, que sou capaz, que sou isso, que sou aquilo, né? Não consegui. E fulano, ciclano e beltrano, e vem a raiva, vem o ressentimento, vem a reclamação da vida, se sentindo desprovido e protegido do amparo e o amor de Deus, tá? Então, a pergunta aqui: qual a minha postura pessoal para procriar uma realidade com leveza e facilidade? Você acha que aqui tem leveza? Aqui tem até, né, pode haver uma autodepreciação, né, se subestimando, se desqualificando, né, e por momentos entrando em indignação e raiva, né, e ao mesmo tempo indo em direção ao outro com um pouco de agressividade, e pode haver até uma condição de inveja. Isso pode estar espelhado, né? É uma leitura correspondente, aonde eu peço a vocês, é muito difícil fazer, né, um caminho do autoconhecimento sem, né, uma preliminar de uma exposição sobre o tema, né, antes de entrar no subtema em questão, né? Então, a abertura, a flexibilidade, né, irá te favorecer, né, ao movimento novo, né, de você não ficar correndo então de um lado para o outro da árvore, né? Então, seria em correspondência com o corpo humano, o ombro direito e esquerdo, né? Não saber o que fazer por vez de ficar perdido, né? Ficar idealizando, buscar o perfeccionismo, né? E isso, não conseguir olhar para a situação em questão. Pode estar preso a questões, né, a sistema, a valores, a elaborações de pensamentos, crenças, né, que estão, né, que são as barreiras que estão embarreirando o processo de realização pessoal, né? Então, a lira aqui tem um anjo, né? Ele está tocando uma lira. Esse anjo aqui, gente, eu estou colocando para auxiliar a vocês através de suas orações, a pedida ao anjo, né, para orientação, insights, sonhos, porque principalmente nesta posição que você encontra, você precisa quietar a mente, esvaziar-se dos condicionamentos, para que você possa buscar uma nova forma em Binah, que Binah no tarô é a sacerdotisa. A sacerdotisa é o oráculo, é aquela que traz novas sementes de renovação, porque ela tem a resposta para tudo, o veio para tudo. Então, sabe, só pelas cores aqui, eu já posso muito lhe falar.
O 34 é Lehaia. Vamos ver o anjo 34 da árvore da vida, que é o anjo dessa região aí, tá? O anjo 34 já remete o trânsito, né, da pessoa a nível do emocional, do cardíaco, tá? Já tá por aí, bem por perto o trânsito, né, do caminho 34. Vamos ver aqui o anjo, não, caminho 34 não, perdão, do anjo 34, tô trocando as coisas aqui. Então aqui, ó, 34, planeta Saturno. Você deve manifestar seus talentos. Mantenha a sua casa e as suas coisas sempre limpas e organizadas. Ajude os semelhantes, dando-lhes bons conselhos. Este anjo manterá sua atitude firme para resolver qualquer problema e superar suas decepções. Cuidado com a discórdia. Então, né, aqui entra no cerne da questão do seu problema. Este anjo manterá suas atitudes firmes para resolver qualquer problema e superar as decepções. Então, mesmo antes de ver o anjo, né, pede uma nova vibe, né, um novo ritmo mais harmônico com o universo, para que em sintonia, né, você possa adentrar, né, na sua realização pessoal. Planeta Saturno é o pai, está correspondido a Capricórnio, né, na árvore da vida, e Capricórnio está na nossa coroa, que remete à vitória, ao nosso coronário, chakra coronário, tá? Então aqui existe uma missão, né? Algo que te capacita. E neste processo resta saber o que lhe cabe neste mundo, porque nós estamos em função. E às vezes entramos em condicionamento, né, através da estrutura rígida dos nossos pensamentos e na forma, né, que nós olhamos a vida. Não conseguimos ver por trás dos véus as questões que o pai, que Saturno repete, o pai é o cobrador do karma, né? Então, a gente começa a se sentir desprovido de Deus, desprovido da sorte, desprovido da esperança. Essas coisas não tem que você agir assim. Cada ser humano, de acordo com a sua natureza, que nós somos únicos no universo, nós vamos ter condicionamentos reativos diante, tá, deste processo devido a traumas e vivências da infância. Mas o pelo menos e o pelo menos, quando a gente está retraído, a gente está vivendo no pelo menos, né? Então, ou em questão ao trabalho, ao rendimento profissional, à saúde, nas relações, no amor, na felicidade, na prosperidade, o trânsito da gente, muitas vezes, pode adentrar, né, a se sentir acorrentado, aprisionado a uma situação irreversível, tá? Então vamos ver as crenças suas aqui, quais são, né? Vamos ver crença. Eu com certeza vou ficar sozinha, pois, né? O que acontece muito a pessoa neste trânsito, né? Talvez seja relacionamentos, né? Mas, e é relacionamento. Agora, qual em si será essa natureza de relacionamento? É de homem e mulher, né? Dentro da família, dentro da vida profissional, amigos, né? Então, aqui, a pessoa, ela tem dificuldade, né, de se relacionar, ela busca uma perfeição e automaticamente uma indignidade ao erro do outro, porque se ela paga pesadamente pelo erro, né, nem pelo erro, né, por Saturno, que Saturno está cobrando alguma coisa, não, pode não ser erro, pode ser aqui fala da própria mudança de postura mental,
mental, uma nova forma, né, de se condicionar, porque os pensamentos condicionam a sentimentos, ok? Vamos tirar uma carta aqui. Opa, caiu uma aqui. Seria apego ao passado, né? Então, apesar de estar transitando em cima no mundo, né, no triângulo das emoções, dos sentimentos, né, a pessoa, ela está, né, aqui, né, que é apego ao passado, remete a Êxodo, lá embaixo na árvore da vida, porque o trânsito fica oscilante em cima, né? Embaixo, abaixo do umbigo, em correspondência, é só para vocês terem uma ideia da árvore da vida, como se eu estivesse falando de chakras, tá? Então, o que acontece? Vocês aqui é o apego ao passado, né? E o apego ao passado remete, né, que nós precisamos nos apegar, né, de questões do passado, de campos de dores, porque nada tem que ser sempre, nem sempre tem que ser nada. A vida é feita de ciclos. No processo que precisamos, né, num ciclo, entender a grande charada da vida. E não houve aprendizado. Ficou no recalque, no ressentimento, aonde não houve o aprendizado. Então ficou preso no vórtice anterior, né? E nesse trânsito, né, como o cachorro correndo atrás do rabo, impede, né, ao movimento futuro, fazendo um buraco, né? O cachorro começa a rodar e vai o quê? Afundando, né, no eu, tá? Então aqui o apego, né, nos remete a uma necessidade de fazer uma nova configuração. E com certeza vou ficar sozinha. No futuro, geralmente, quando há esse retraimento, quando há esse recuo, né, estamos, né, apegados no pelo menos da questão, tá? Entramos em conformidade e desistimos em ação porque na infância houve um trauma na situação de abandono, né? Então a criança gritou, ficou desesperada, se sentiu sozinha, né? E como ela não entendeu a situação da ausência dos pais, do provedor ou da mãe ou do pai, quem sabe, né? Do responsável, ela entrou em pânico, em desespero. E como o seu choro, o seu grito, né, a sua angústia não foi, né, atendida, ela desistiu, ela tipo assim, eu aceito, né, eu entro em conformidade com a situação, para eu não sofrer mais. Eu vou falar muito sobre isso no pelo menos, né? E como pode se curar correspondente a isso, mas lá no Instagram, tá? Eu preciso passar para frente. Eu ia botar mais cartas, mas eu acho que já respondeu aqui, né? Eu acho que é desnecessário eu botar mais alguma carta. Estamos em Êxodo. Há um processo de necessidade de reestruturação da vida, né? Ela está com um dado na cabeça, um quadrado, né? É a forma, ela está presa dentro do campo mental. E isso, né, leva ao condicionamento desequilibrado, né? Então é como eu falei, o trânsito do pensamento está levando a emoções, né? E dificuldade de lidada com a vida prática. Então precisa, né, haver um desapego, talvez da criança, a cura da criança, né, do adolescente, quem sabe, né, na infância, ali retroceder na linha do tempo, porque nós somos um cebolão cósmico, né? Em cima de uma memória, sempre remete outra, e aquela fica escondidinha lá no centro, que é a semente, né? Como fosse um fruto, né? E a semente.
E todas essas camadas, né, se processam, levando-nos, né, não ao centro de cerne da questão. E aí, como já temos uma memória de base, de estrutura de personalidade, acabamos, né, nos reconduzindo à vida com aquela estrutura básica, que vão criando outras blindagens, né? Outros escudos da personalidade que vai, né, se formando, se desenvolvendo. Como o caule de uma árvore, você corta no meio, você vê cada ano uma camada e a árvore vai engrossando. Tá? A árvore em correspondência aqui a nós, né? O caule representa o próprio Exudes. O caule representa a personalidade que se estrutura numa forma. Uma forma de quê? De apego ao passado. Compreendeu? Vamos para a segunda posição, tá? Lá eu vou botar as posições com mais detalhes, né? Porque tem mais tempo. A segunda posição nós temos aqui, né? Nós temos aqui uma pessoa IVUIA, é o anjo VUIA, e percebe, eu acho que agora dá para vocês verem melhor, esse anjo ele está saindo de uma prisão, ele está saindo de uma cela, né? E a nossa pergunta aqui, né? Qual é a nossa pergunta? Qual a minha postura pessoal para procriar uma realidade de leveza e facilidade, né? Eu preciso abrir as grades da minha prisão. E aqui remete, né, ao sistema. Eu preciso me liberar do sistema, da mecânica do sistema, do condicionamento aonde, né, me mantenho confinado. Às vezes na correspondência do vínculo, das relações, né, que pode ser, né, aqui para você em específico no trabalho, né, dificuldade de rendimento, dinheiro, saúde, relações, amor, felicidade, prosperidade, né? Tudo isso, né, e muito mais em questão de alegria, porque a responsabilidade nossa é co-criar, né, esse sistema. Nós podemos nos sentir aprisionados, atados, presos a uma situação de confinamento aonde não conseguimos fazer mudanças essenciais. Aqui fala já o caos, né? Porque aqui é um processo anterior e aqui a pessoa, aqui a pessoa ainda está presa a um sistema de resistência e reação. Aqui a pessoa, né, ela já está em desistência desse processo anterior de apego, né? Porque ela já viu, ela já levantou a bandeira branca, assim, diz assim, seja o que Deus quiser. Então ela já está se entregando ao destino, ela já está se entregando à vida, mas de uma forma, né? Resta saber, né, da não ação, da esterilidade e não produtividade, ou, né, da produtividade, porque aqui é uma entrega criativa, uma entrega na ação, né, uma entrega, né, no movimento do pelo menos, né, de retirada e conformidade, que a pessoa chega assim e fala assim, pelo menos eu tenho aqui, né, eu tenho aqui uma puxada que eu moro, né? Pelo menos eu não estou na rua pedindo esmola, pelo menos, né, eu não estou, né, eu tenho família, não estou desamparada, então eu desejo um relacionamento legal, mas não estou conseguindo esse relacionamento legal, eu não estou conseguindo essa vida, né, plausível, satisfatória. Então a pessoa fica, né, no movimento do comodismo, né, estéril, é como Jesus falava, a figueira estéril, né, aonde a pessoa houve uma desistência, né, de busca de recursos para a melhoria própria.
Porque aqui tem uma prisão, nós somos chamados para nossas prisões internas. Nós somos chamados para nossas questões internas. O nosso universo fora se configura, né? Nós como se tivesse os astros, né? As estrelas, tudo, né? A constelação toda em volta de nós. E nós atraímos, né? Esses planetas, a gente atrai. Esses planetas correspondem a pessoas, situações, coisas, é uma maneira subjetiva de falar, né? Não é falando no cerne da linguagem, né? Mas é uma maneira. Nós atraímos no nosso universo, na nossa concha, na nossa, vamos lá, em grosso modo, popular, né? Na nossa matrix, que é a mesma coisa que sistema, porque remete a uma dinâmica repetitiva, numa engrenagem que funciona muito bem, por isso que só dá o mesmo resultado, né? Então aqui, e Euliá, Veuliá, o anjo 43, tá? Ele vem trazendo uma necessidade de tomar a vida, de tomar o seu poder, tá? De tomar a sua vida, né? De tomar uma decisão, e a porta precisa ser aberta. Mas a mudança não é no próprio sistema. Nós culpamos pessoas, situação, coisas, fatos que ocorrem na nossa vida, e aí nos vemos vitimados de uma situação aqui em Da'at. Mas o processo aqui é abrir essa porta, abrindo uma brecha, uma abertura, uma possibilidade para que algo novo entre, né? Mas é preciso que a gente saia, primeiramente. A gente se abra, a gente se abra para algo novo, entendeu? O processo é pessoal, precisa abrir o olho, né? Parece um olho aqui, a pedra com um olho branco, né? Ter uma visão de futuro. O branco remete, né, à premonição, né, a conseguir ter uma visão de passado, presente e futuro. Se eu ver as sequências dos meus condicionamentos, eu vou ver que eu não estou aprisionado a nada, a ninguém. Eu estou aprisionado à condição que a minha consciência colocou para mim. A minha forma de percepção, né, criou em torno de mim uma matrix, porque eu sou puxada no tempo, espaço, universo, são coisas que eu sinto necessidade de repetir aqui, né? Porque quando a gente está falando com o público, a gente não pode chegar muito longe, que foge à compreensão. Então a gente tem que chegar aqui e tentar compreender, né? Tá sempre da forma mais inicial do entendimento, e para aqueles que já me assistem, pode parecer um pouco enfadonho, assim, né? Como eu falo algumas coisas aqui, né? Que vocês já sabem, mas tem sempre a pessoa que entra em primeiro, né? E ela precisa compreender o que está acontecendo aqui. Da'at é a garganta. Garganta remete aos papéis que eu desempenho na vida, porque é o chakra laríngeo. Fala de comunicação, ouvir e falar, falar e ouvir. Fala de linguagem, de língua, né? A forma como eu uso a língua, a forma como eu uso a linguagem, a forma como eu desempenho os meus papéis. Será que eu me permito, né? Será que a minha ideologia, a minha fé, a minha, sei lá, porque até a religião, ela, que eu não gosto de entrar aqui em questão disso, né? Mas às vezes falo, né? Então, a religião, ela tem a ver com a espiritualidade, né? Com a sua espiritualidade. E uma religião só se torna espiritual quando ela permite o teu crescimento físico, mental, emocional, espiritual. Quando ela permite a sua expansão da consciência, aonde você se abre, né, a condições melhores. Então é aqui uma pessoa, né, que ela já está no movimento de entrega, mas a entrega aqui é dinâmica, é uma entrega de abertura
abertura, né, para a espiritualidade, né? Deus, eis-me aqui. Eu não coloco condição para Deus para ser feliz. Eu não, seja, não, se você não acredita em Deus, malandro, vai lá, né? Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que existe uma física quântica, física, né? Há um movimento de sincronicidade no universo, né? Há a lei da causa e efeito, ação e reação, aonde eu fico preso ao sistema dos maus condicionamentos e hábitos. Isso é sensato, isso é coeso, isso é racional, isso é um conhecimento tridimensional de fatos, né? Que a gente soma a ocorrência e chega a uma conclusão. Então, não precisa ir para uma espiritualidade para entender coisas mais práticas e simples da vida, né? E o branco remete nessa capacidade de uma premonição, né? Tipo, se eu agir dessa forma, qual o destino que terá? E, né, como é da arte, você está num processo muito fértil, intuitivo, né? Onde você tem insights, onde você, acreditando ou não, você está sendo fertilizado por essa energia que move a tua vida, né? Porque você não é um corpo sem vida. É diferente da pedra, da parede, do chão, dos móveis, né? Você tem vida, você tem ânima, você tem alma, você tem algo que anima esse corpo e faz você andar, comer, pensar, né? Então, é desse espiritual, quando eu entro aqui, que eu dou uma ressalva maior, sem especificar muito, né, em questões, né, da fé. Que eu sou eclética, eu não tenho religião, né? Então eu já falo, eu sou bem aberta no processo a isso, para que, de forma que eu possa falar universalmente, né, com pessoas de todas as crenças, né, e de todos os lugares. Só que eu falo sobre a Cabala, né, e a Cabala ela se encontra, né, na fé judaico-cristã, né? Mas nós nascemos nessa fé judaica-cristã, se somos brasileiros principalmente, né? Porque toda a religião aqui é embasada, né, do Ocidente. Toda a religião ocidental ela é baseada na judaico-cristã. As raízes, né, advêm dessa logística, né, dessa forma de vivenciar a fé, né, que é uma gnose, né, é a gnose, aí já não é religião, né, é uma gnose da onde, dessa essência gnóstica, nascem todas as religiões, né, judaicas cristãs, tá? Então aqui é um movimento de entrega para a totalidade. Olha a pessoa dando salto no abismo. E Da'at é o abismo, né? Se chama o grande abismo, a passagem estreita, né? Que remete ao pescoço prateado, a Sefirot laríngeo, né? Então a gente precisa entrar em sincronicidade com o nosso mundo, encontrar esse universo ponto-espaço, aonde nós somos a peça daquele quebra-cabeça, daquela engrenagem, daquela mecânica, aonde a nossa função lá é indispensável. Então, né, dentro do sistema que eu pertenço, ali eu não me sinto aprisionado, porque ali eu tenho função, eu tenho movimento, eu entro em sincronicidade com as demais pessoas, aonde as demais pessoas também fazem o mesmo movimento que eu, porque elas estão em afinidade. O sistema, né, a matrix, o sistema, né, está em afinidade ao meu movimento. E ali eu tenho movimento de trânsito. Então, se eu estou me sentindo aprisionado, impedido, né, estou sentindo que os meus movimentos estão sendo, né, impedidos, né, está havendo sabotagem ou qualquer processo igual, eu preciso encontrar, me abrir, né,
e permitir que, através do novo, eu possa criar permitir que essa engrenagem funcione. É como eu fosse uma peça, né, de um carro, e aí eu vou botar a peça de um carro em outro carro, né, e aí não dá certo, né, porque aquela peça não funciona naquele carro. Aquela peça não é daquele carro. Pode até funcionar com uma certa restrição, né? Vai fazer uma adaptabilidade. É como eu colocar, se eu fizesse um transplante de rim, um transplante de coração, vai funcionar, mas há uma precariedade, né? Porque aquele coração, aquele fígado não pertence àquele corpo, né? Então nós precisamos, né, encontrar o nosso grupo. Aqui são várias pessoas, né? Aonde você, aqui está o salto do marabalismo, né? Aonde a pessoa assalta e ela confia que o outro vai pegar ela, tá? Então, por quê? Porque ela está em sincronicidade. Então, ela encontra o tempo, espaço, lugar, né? Para atuar dentro da sua função, é aquilo que a habilita, né? É aonde existem pessoas sincrônicas, pessoas que precisam dela. É o macrocosmo, né, da Matrix precisando do microcosmo, do eu. O eu precisando da Matrix. E aí é uma correspondência simbiótica, harmoniosa, aonde há progresso, prosperidade, né? E aí há essa sintonia, esse ritmo harmonioso, mesmo que seja no aspecto negativo, sabe, gente? Porque às vezes não vai, não. Às vezes nós não estamos mesmo aqui criando o Dharma, nós vamos tirar o karma. Nós encontramos as pessoas sincrônicas. Vai lá, né? Um assaltante de banco, ele vai encontrar a sua equipe, né? O seu grupo, né? Aonde, né? Ele, mas isso sempre tem para o social algo a aprender. Por mais negativo que seja, o aspecto polarizado em questão, né, traz grandes reflexões àqueles que contemplam, né? E de tempos e tempos a gente precisa dessa dose de remédio, infelizmente, porque, né, diz assim, os brasileiros esquecem, né? Não tem, você já ouviu esse termo, né? E daí vota sempre no grupo errado, né? Não tem essa história? Então, às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de ocorrências do passado e volta a cometer o mesmo erro, né? A gente volta em situações e pessoas, em coisas na vida, né, que a gente deveria ter aprendido a lição, né? E aí a gente se sente aprisionado na nossa própria cadeia, na cadeia do nosso livre-arbítrio, mal usado. E não se usa, nós somos diferentes dos animais. Precisamos usar, né, a nossa inteligência para refletir o suficientemente, né, em vez de entrar em retirada, entrar em conformidade, nós precisamos refletir, né, sobre a questão em si, de como nós estamos nos condicionando, né? A lei da causa e efeito. Não estou falando nem de religiosidade, nem de espiritualidade, estou falando uma lei da natureza, né? E que nós devemos considerar e refletir. Para isso existe o sabá, né? Para os católicos existe o domingo, né? Aonde é o dia do descanso, aonde é o período da reflexão, tá? Vamos para o 43. Vamos para o 43. 43. 43 é em Tiferet, né? Tomar o comando da vida, a região do estômago, né? Então, né, do centro do meu corpo, do centro da vida, no meu centro, eu preciso encontrar o meu centro, encontrar o meu equilíbrio, né? E olhar para essas situações não de forma polarizada, que eu vá para lá, que eu vá para cá, né? Eu sou muito fogo, raiva, muito água, ai, coitadinho de mim, ó céus, ó lua, ó estrelas, né? Terra, toma atitude impensadamente, mas encontrar o meu centro, né? O meu centro.
Então eu olho para a situação, né, no meu centro. O que cabe a mim, né, neste momento? É a bússola, né? Para que direção eu vou? Cada direção dessa tem um arcanjo, Uriel, Gabriel, Rafael, enfim, né? Aonde eu vou me direcionar, arcanjo, não anjo, tá? Aqui eu trago um anjo. 43, Veuliar, planeta Marte. Procure agir. Marte é ação, porque é um planeta, né, especificamente de natureza masculina. E a energia masculina, né, é da repulsão. E a energia feminina é da retração, né? Entrar para dentro e sair, né? É o movimento do coração também, o movimento peristáltico, né? Tá? De inspiração e expiração, que corresponde à vida. Muito significado tem subjetivo nisso que eu estou falando, tá? Então, procure agir com prudência, bom senso para enfrentar obstáculos, encontrar o seu centro de equilíbrio. Este ano favorece a sua prosperidade, lhe protege de inimigos, libera-te dos vícios e das suas depressões. Invoque para ampliar seus conhecimentos, permitindo que você conquiste o seu próprio espaço. Cuidado com todo tipo de discórdia, né? Então, né, às vezes a gente quer manipular uma situação, a gente quer manipular as pessoas, a gente quer ter controle, né? E a gente demasiadamente, a gente começa, né, a tirar o ímpeto de movimento natural das pessoas, que as pessoas se afastam. Às vezes até por uma crença de baixa autoestima, né, de crenças do passado, de depreciações correspondentes a relacionamentos, né, tóxicos, nocivos, né, que levam a pessoa a acreditar, né, sobre a sua autoimagem com subestimação e não com superestimação, nem subestimação, nem superestimação, mas, né, encontrar o real valor, né, pessoal? Então, o caminho do autoconhecimento aqui se faz essencial neste movimento para que a pessoa, encontrando a sua essência, ela no vínculo dos relacionamentos, ela se posicione com austeridade, com responsabilidade, com firmeza, né? Porque na posição de vínculo, a responsabilidade e a liberdade está na função do servir. Que aí você está, né, sincrônico e você serve, né, na sua função, naquilo que te motiva a alma, tá? Muito podemos falar, mas vamos ficar por aqui e vamos para a terceira posição aqui, né? Eu não coloquei aqui uma mensagem para você aqui, né? Vamos ver, seria dependência afetiva nesse caso, tá? Aqui, em uma discussão, você deixa que o outro tenha a palavra final, mesmo que você esteja com a razão, apenas para evitar aborrecimento e por medo de perder a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa tem baixa autoestima, né? Que ela, ao mesmo tempo que ela quer se colocar, né? Há um paradoxo aí, um conflito muito grande, né? Em questão de necessidade de ter um lugar, de ter um espaço, de ter uma importância, de ser amado, né? De ser reverenciado, de ser considerado, mas o que nos liberta é o conhecimento. O conhecimento de causa, né? Por que tudo isso está acontecendo? Já leu livro sobre coach? Já fiz algum curso de coach? Já buscou conhecimento, né? Como se condicionar, como melhorar, né, as suas relações, tá? Então vamos ver a terceira posição. Nós estamos em Malkuth, na árvore da vida, que é bem essa bolinha aqui, o número 10, né? E é um movimento, aqui exige ação,
tá? Exige ação, mas um movimento novo. Buscar abrir a porta para uma nova forma de se condicionar na vida e agir, tá? Senão fica repetindo o padrão, né, no vício. Aqui, né, nós temos o vermelho com o rosa. É preciso botar amor nas suas ações, nas suas atitudes, né? A vida precisa ter sentido. A vida prática, tridimensional, precisa estar adequada com a sua alma, com a razão da sua vida. Tem que fazer sentido. Às vezes nós vamos buscar e conquistar coisas que nós estamos conquistando para outros. Já falei isso aqui muito e vou repetir muitas vezes isso toda vez que o jogo pedir, né? Que é como eu digo, né? Tem sempre aquele que entra inicialmente. Então, aqui, a Saliá precisa se compreender, né? De como lidar com as questões tridimensionais. O que a vida nos oferta, né? Através dos sentidos, tato, audição, visão, paladar, que isso está tudo o quê? No corpo de carne. Então essa alma, através do corpo de carne, ela recebe do mundo material os estímulos necessários, tá entendendo? Para que ela possa se redirecionar, evitando os campos de dor e buscando os campos de prazer, né? E isso através do quê? Dos sentidos, tato, paladar, audição, visão, né? Então, qual é a minha postura pessoal para procriar uma realidade com leveza e facilidade? O amor, né? E o amor se faz da intimidade. Qual é a minha relação com o meu contexto, com a minha matrix, né? Qual é a minha relação com a minha matrix coexistencial? Qual é a minha intimidade, né? Então, eu sou superficial, eu trabalho nas bordas, né? Eu não faço nada com o sentido mais profundo no eu, né? É como eu tivesse meu corpo presente, mas a minha alma já foi. Então, eu não estou presente naquilo que eu faço. E para isso, eu posso encontrar, eu preciso encontrar, buscar o autoconhecimento para encontrar, né, o que me motiva, o que faz sentido. Sentido vai para os órgãos do sentido, tato, visão, audição. Então, através da experiência que a vida tridimensional oferece e estimula os meus sentidos, eu vou discernindo o que é bom para mim e o que não é. Então, né, se eu recuo, se eu faço a retirada e me conformo no pelo menos, né, eu estou desistindo da experiência. E nós somos peregrinos caminhantes na Terra, sendo convidados, né, não a proscrutinização, essencial aqui em ação, em ato, na relação final, que aqui é em campos, um é campo mental e o outro é campo emocional ali. Mas aqui o campo é de ação, de atitude. Apesar daqui pedir atitude, mas pede, né, em referência a uma essência primordial, né, que advém, né, a raiz da questão do problema. Aqui é meramente no campo das atitudes. É no campo imediatista das ações. Precisamos aprofundar o sentido da vida para, né, que não fiquemos, né, em conformidade, em proscratinização, recuando através de um movimento, né, interrompido por quê? O que houve, o que ocorreu atrás, o que aconteceu, que eu, né, interrompi o movimento. Qual movimento isso? Da caminhada da vida. Eu estou deixando de viver, de participar, né? E eu estou aqui no processo de coparticipação da grande cocriação. A criação do universo, a criação... Se eu não acredito em Deus, eu acredito na neuroplastia e na formação de uma nova raça. E eu estou contribuindo, né? Até culturalmente, né? Eu recebo a cultura e eu faço a cultura. Isso eu estudo em sociologia. Então eu tenho que participar do coletivo, do movimento coletivo, né?
contribuindo dentro da minha consciência unilateral, né? Contribuindo para o todo, porque este todo está contribuindo. Se eu estou vivo, se eu como, se eu vivo, né? Se eu tenho uma cama para dormir, alguém construiu. Então, né, está coparticipativo desse sistema, né? Eu aqui, eu faço parte. Então, eu já estou me incluindo. Quando eu digo sim a isso, eu já estou dando um lugar para mim. Então, na realidade, aqui é a pessoa, no plano físico, né? A pessoa não está se dando um lugar. Ela não está se permitindo a participar da vida. Ela, em atitudes, né? Ela recua, né? Tá? Então, aqui 47. Vamos ver aqui o 47. Assaliar, planeta Vênus. Obedeça às leis de Deus. Esse anjo ajudará a atingir seus objetivos. Coloque em prática as ideias que surgirem. Ação em pechate. É o nível mais baixo da árvore, né? Seja justo, amoroso, elegante, pedra rosa, firme e mantenha a sua fé elevada. Isso aqui é o amor próprio e o amor ao sistema que lhe cabe a função, aonde, né, em vínculo, você se faz pertencido, exigindo de você, né, o comprometimento não só com o eu, mas com o todo, para a evolução do teu próprio sistema, seja sistema qual for, pode ser até familiar, mas você está ali na função de contribuição. Mantenha a sua fé, invoque este anjo para manter sempre o autocontrole. Cuidado com atos imorais e escandalosos, tá? Então, é o anjo Assaliar, o anjo 47, aonde através, né, de YouTube, vocês botam lá os 72 nomes de Deus, ou melhor, os 72 anjos de Deus, ou nomes de Deus, e o 47 remete a este anjo, pedindo, né, esse anjo, ele tem a energia característica da ação. Isso é peculiar nele, né? São dons que esse anjo a serviço seu, tá? Então vamos tirar aqui para você. Vamos ver aqui, vamos tirar crenças, tá? Vamos tirar crenças. Eu mereço morrer, pois. Por que você merece morrer, né? Olha uma autodepreciação, olha uma condenação. Então, existe uma condenação. Então, é muito difícil, né, as possibilidades aparecerem para você, porque você já se condenou à morte, né? Você já se condenou no plano físico a participar de qualquer coisa remetente à Gaia, né? A ter alguma função. Porque você já disse para você, eu mereço morrer, né? Se você está vivo, alguém te deu essa vida, né? E, né, dentro do universo tem uma função, é que você não encontrou, né? Quando nós tomamos consciência de que erramos, para você saber, é um grande passo. Ó, eu toco até, bato parabéns para você, porque é um reconhecimento de um erro que foi cometido antes. Mas, né, isso te pede, né, reformulações, porque nós não nascemos andando, nós aprendemos a andar. Pior, se você ainda continuasse repetindo o mesmo erro que você se enquadrou, né, no merecedor de morrer, né, você se condenou, né. Então, isso remete que você houve a consciência do erro, de que você prejudicou alguém, né? Que você lesou alguém. Que bacana, porque a maioria das pessoas não chega nem nisso, né? Então já é um grande passo para você. Mas se condenar remete, né, a uma forma muito exigente com a nossa humanidade, porque nós não somos deuses. Nós viemos aqui para experimentar através dos sentidos a dor e o prazer e, né, e fazendo uma seletiva do caminho que devemos fazer, fazendo acertos, acordos,
podando, né, as arestas do nosso ego, para que possamos nos refinar no campo da consciência. E nisso uma nova neuroplastia, né? Porque através desses desafios nós vamos buscando, né, formas condicionadas, né? Vamos gerando hábitos novos, né, que geram a prosperidade e a abundância, tá? É só isso. Valores. Meus valores são desafio, coragem, ação, motivação, disciplina, foco, superação e orgulho. Todos aqui têm que ter um caderno de autoconhecimento, senão não adianta nada, ficar só ouvindo, não leva a lugar nenhum. Tem que ter um caderno de autoconhecimento para fazer as anotações e reflexões. E o ideal é ir até o Instagram, né, para que possam fazer mais um profundo caminho do autoconhecimento, né? Não deixe de apertar o seu like, né? Não deixe de dar o seu like, de apertar o sininho, tá? Aqueles temas mais votados serão mais falados, né? Serão mais explorados também aqui no YouTube, ok? E assim o YouTube vai entender que esse assunto é importante de busca de vocês, né? E ele vai difundir isso, facilitando a demais pessoas, tá ok? Um beijo grande, queridos cravos e rosas do meu jardim. Ficam com Deus e tchau, tchau.